Mas é obrigatório começar a tarefa agora, tá? Porque aí tu pode detectar alguma coisa que tu não conseguiria fazer e já me chamar. Tá bem gordinha essa tarefa, ó. 3 páginas com exercício aqui. Como não tem conta, como a maioria é só raciocinar e responder, então eu dei uma aumentadinha aí na tarefa. O amigo fez uma pergunta, na próxima aula. O amigo fez uma pergunta interessante. Ô, professor, o que é mol? O que é mol, professor? Mol é uma maneira de medir quantidade de matéria. Um mol, não tem ponto. Um mol é 6,02 vezes 10 na 23 coisas. Como assim, professor? O que é uma década? É 10 anos, parabéns. O que é 1 quilograma? São 1000 gramas, você sabia disso? 1 quilograma são 1000 gramas. O que é 1 quilolitros? São 1000 litros. Não tem nada de pôr, não tem divisão nenhuma. O que são 1 quilo pessoas? São 1000 pessoas. Ou seja, o prefixo quilo só significa 1000. 1 quilowatts, 1000 watts. Nada demais, né? 1 quilo reais, 1000 reais. Tranquilo até agora? Beleza. Quando os cientistas começaram a investigar o mundo microscópico, os átomos, as quantidades, eles perceberam que numa pequena quantidade de matéria existia um número enorme de moléculas, de átomos. E um físico, um químico famoso chamado Avogadro, esse cara mostrou que em uma certa quantidade de matéria tem sempre o mesmo número de partículas. E aí ele denominou essa quantidade de partículas de mol. Então, por exemplo, H2O é a molécula da água. Tu vai na tabela periódica e tu descobre que o hidrogênio tem 1 grama por mol. Tu descobre que o oxigênio tem 16 gramas por mol. Então, qual é a molécula grama da água? Parabéns, já que são 2 hidrogênios, aqui tem 2 gramas por mol. Com mais um oxigênio, que são 16, ao todo... Cara, olha só que loucura que eu vou te falar agora. Quer dizer que em 18 gramas de água é uma dosezinha, cara. É um copinho de xaropezinho. Não, é um pouquinho menos, copinho de xarope é pouco. Mas assim, é tu pegar um copo d'água e botar só o fundinho de água. Um gole, é um gole d'água. Neste um gole de água, meu querido, entrou dentro do teu corpo 1 mol de moléculas de H2O. Entrou no teu corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 moléculas. Isso é assustador, cara. Tu vê que às vezes a gente não entende porra nenhuma do mundo à nossa volta, fica aí falando bobagem, não entende o que está acontecendo. Um gole de água entra dentro do teu corpo aquele número de moléculas de H2O. Essa é a ciência, a gente pode calcular quantos átomos existem numa certa região, graças à ideia de Avogadro. Ou seja, mol é uma maneira de medir a quantidade de moléculas nas coisas, a quantidade de átomos. Só para ter uma noção de que número é esse, essa borracha aqui, com licença. Tá vendo essa borracha aqui? Ben 10, legal. Essa borracha aqui, se eu encomendasse, amigo, eu quero 1 mol de borrachas do Ben 10. Pode entregar aqui na ilha de Santa Catarina, porque não interessa eu perguntar onde é que vai ser entregue. Porque quando o fabricante chegar com 1 mol dessas borrachas para descarregar, quando ele descarregar sobre a ilha de Santa Catarina, vai soterrar toda a ilha de Santa Catarina, de norte a sul, de leste a oeste, com mais de 1 metro de altura de borracha em relação ao chão. Não sabias que era tão grande 1 mol, né? É porque olhando assim, teu cérebro fala, número idiota. Mas quando tu pega um objeto físico e tenta criar quanto que ele ocuparia de espaço se ele tivesse 1 mol desses objetos, o número fica absurdo. Vou repetir. Me vê 1 mol dessas borrachas? Claro, querido, só um pouquinho. Aí vai chegar o carregamento lá, séculos depois, né? Que vai demorar séculos para fabricar as borrachas. Quando o carregamento for descarregado na ilha, vai soterrar toda a ilha de Santa Catarina, de norte a sul, de leste a oeste, com mais de 1 metro de altura dessas borrachas, que nem são muito grandes. Se fossem daquelas grandonas, ia faltar espaço. Ia ter que ter um pouco mais de altura de borracha. 1 mol é um número grande ou pequeno? Ridiculamente gigantesco. E quando tu dá um golinho d'água, entraram quantas moléculas no teu corpo? 1 mol. 1 mol de moléculas num gole d'água. O mundo microscópico é bizarro.
certo? E o avogado é foda. O avogado é foda. Galerinha, então olha só, isso é na química que nós vamos trabalhar, tá? Porque eu não resisti à pergunta do cara, era muito legal. Enquanto vocês dão uma olhadinha, assim ó, não faz as questões, dá uma olhada. Dá uma lida rápida, isso que eu não sei fazer. Aí tu já me chama no finalzinho que eu vou te dar um toque. Enquanto vocês vão arriscando as questões da tarefa, eu vou passar as leis de Newton no quadro com a minha maneira de ver.